um vídeo especial, onde um cliente meu, o Éder, vai contar toda a experiência dele, que ele fez 4 lofts e 4 kitnets e fez 6 unidades em uma laje existente, em cima de uma loja dele. Então ele tem 2 experiências e ele fez tudo em steel frame. Então ele vai contar tudo pra você, se valeu a pena, se deu mais trabalho ou menos, se foi mais rápido ou não, quanto custou, se ele tá tendo um retorno financeiro com essas kitnets, a gestão das kitnets. Gente, é imperdível esse conteúdo, então fique aqui e veja todos os detalhes e claro, se você quiser depois é só comentar aqui embaixo se você tiver alguma pergunta que a gente vai perguntar pra ele, vai esclarecer pra você. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Bruna, eu sou arquiteta do escritório Projeto Ideal Online, eu sou especialista em projetos de ambientes compactos. Então se você gosta desse conteúdo, gosta de ver projetos, dicas pra você construir, é só você se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, que eu tô sempre aqui colocando muito conteúdo bom pra você, tá? E agora acompanhe comigo esse vídeo que tá imperdível. Então estamos aqui com o Éder de São Paulo. De qual região de São Paulo, Éder? Sou da região de Campinas, na cidade de Indaiatuba. Indaiatuba, Campinas. Então, e o Éder vai contar a experiência pra gente, porque eu fiz 2 projetos pra ele. Um em cima de uma loja, aproveitando já uma estrutura existente, né? A loja já tinha uma laje, a gente construiu 6 kitnets em cima. E um outro que começou do zero, né? Que já era um terreno difícil, um terreno estreito. A gente vai deixar os projetos, vai mostrar os projetos aqui pro pessoal. Era um terreno estreito, em declive. Mas a gente aproveitou bem o terreno, colocamos lofts no andar térreo e kitnets 4 e 4, né? 8 unidades. Isso mesmo, 8 unidades, ideal pro que a gente queria. A gente foi apertando, mas acabou ficando muito bem distribuído. Eu vou mostrar uns vídeos aqui de como que ficou muito bonito os lofts. E no andar, no subsolo, né? A gente aproveitou o desnível do terreno e fez 4 kitnets. Então ficou muito bacana. Foi um projeto, inclusive, Éder, que fez muito sucesso aqui no nosso canal, lá no YouTube, quando a gente colocou, né, pra divulgar. Pra contextualizar aqui o que eu já disse na introdução, você fez tudo em steel frame. É uma dúvida que todo mundo tem, se vale a pena, né, como que foi. Então nós vamos iniciar primeiramente perguntando pra você, o que você esperava? Ah, Bruna, eu fiz essas obras, eu pensei em fazer isso porque eu quero começar a ter minha renda. E o que você queria quando você iniciou esse pensamento em fazer kitnets? Contar um pouquinho da sua história aí, como que você chegou lá? A gente sempre busca fazer algum investimento que a gente consiga ter um retorno, maximizar o retorno da melhor forma possível, né? Aqui no prédio da loja, nós temos aqui, são 2 pisos lá, né? Que é a térreo, piso térreo onde a gente já faz o atendimento, é uma loja de varejo, e temos o estoque, ou seja, a gente tem 2 pisos já, mas já tinha uma previsão de construção do 3º piso, que a ideia era fazer salas comerciais ou fazer kitnets para locação. E isso aí já estava previsto há bastante tempo, foi meu pai que construiu o prédio, inclusive. E essa ideia, ela veio amadurecendo ao longo do tempo e a gente resolveu seguir na linha das kitnets, né? Porém, a gente tem uma dificuldade muito grande por causa da altura, de executar esse trabalho aqui em cima. Imagina só, uma loja funcionando o tempo todo numa rua movimentada e você tem que fazer uma alvenaria em cima. Estamos falando de aproximadamente uns 180 metros quadrados. Quanto tempo demoraria para fazer um projeto desse, né? E a gente acabou empurrando isso cada vez mais para frente, porque você tem época para fazer isso também. Imagina só, aqui é uma região que chove bastante no verão, né? E se você descobre o prédio, tira a cobertura do prédio, você tem que rapidamente tentar subir a alvenaria e fazer a cobertura para você não danificar seu estoque, seu telhado, sua laje ali. Com esses problemas, com essas dificuldades, a gente foi empurrando um pouquinho mais para frente, até que a gente começou a estudar uma alternativa menos problemática, mais rápida. E aí entrou o steel frame. Comecei a estudar o sistema, fui buscar mais informações e encontrei um profissional aqui na minha cidade mesmo, que ele é referência nacional, inclusive, na área. Ele é um influencer aí, eu posso até passar o contato depois para vocês. A gente começou a conversar e a gente decidiu que valeria a pena a gente seguir nessa linha. Para fazer em cima da loja com o steel frame foi a minha melhor escolha. Apesar de todas as dificuldades que a gente pode ter em relação a um sistema novo, vamos chamar de um sistema novo pra gente, brasileiro, para o Brasil. O mundo já utiliza, né? Os Estados Unidos é referência. Não, é amplamente utilizado fora do país, inclusive na América do Sul é utilizado bastante também. Não só o steel, mas o wood frame, onde tem bastante madeira, o frio, né? Mas voltando aqui pra gente, a nossa grande dificuldade é você ter mão de obra qualificada para executar isso. E quando eu encontrei um parceiro que poderia me ajudar, a gente resolveu seguir nessa linha. A melhor escolha que nós tivemos. Conseguimos ganhar agilidade, conseguimos não parar o atendimento na loja, porque não precisou ter bitoneira. Bem mais limpo, né?
leve. Não, a obra é limpa. As poucas intervenções que tiveram foram rápidas, então foram de 2 dias, essas coisas que faz parte de uma obra, né? E a dificuldade de trabalhar em cima também é complicada. A gente até te mandei algumas fotos, trabalhou com guincho para fazer toda a parte de emboço externo, né? A gente chama de reboco, né? Mas no caso do steel frame, você também é o similar ao reboco, eles chamam de... Deixa eu lembrar o nome do material que eles utilizam ali para fazer esse emboçamento externo. Eu vou deixar passando aqui as imagens que você mandou. Você mandou também uns vídeos, né, de como são as kitnets para o pessoal ver, ter noção de como que é. Eu vou só mostrar rapidamente a loja, né, que ele tinha lá e a gente fez uma construção aqui em cima. Ficou dessa forma, né, as unidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Éder, gente, ele é muito caprichoso. Ele faz os acabamentos incríveis nas kitnets dele. Nós vamos mostrar todas as imagens para vocês. Do guincho, né, de como tava ficando lá, que ele fez bem direitinho, conforme o projeto e tudo mais. Mas a gente vai deixar tudo aqui depois no final do vídeo para vocês conferirem, tá? E quando a gente for conversando também vai passando aí. E aí você decidiu fazer o steel frame, a princípio, ali, que já era uma construção existente, que já tinha, assim, todos esses empecilhos, porque era um comércio, você precisava de uma coisa mais rápida. Foi a sua melhor decisão? Foi sim, foi, não tenha dúvida. Se a gente fosse fazer de alvenaria, provavelmente eu teria tido bastante problema. Inclusive, vamos chamar de econômico, né? Quando a gente fala quanto custou, que é a grande pergunta isso que eu ia te do mundo. perguntar. Mas quanto E custou? Mas valeu a pena e financeiramente? Aí você tem que avaliar diversas situações. No nosso caso, nós temos um comércio em funcionamento. Se eu tenho uma obra de alvenaria aqui, ela ia atrapalhar diretamente no fluxo de clientes, então ia atrapalharia financeiramente também. Isso tem que ser levado em consideração. A velocidade da obra também, ela faz toda a diferença. Quanto mais cedo você terminar uma obra, mais rápido você consegue trazer o retorno do investimento. Com o steel, a gente conseguiu terminar um pouco mais rápido. Poderia ter sido mais rápido ainda. O grande problema, o grande empecilho ainda no sistema pra gente é a mão de obra civil que a gente fala, né? Porque assim, o brasileiro, nossa região somente, está especialista em fazer obras de alvenaria. Todo mundo você tem esse pedreiro disponível em qualquer lugar. Mesmo que tenha uma qualificação maior ou uma qualificação menor, você tem um encanador, um pedreiro, um eletricista que já sabe trabalhar com alvenaria. Quando você vai para o steel frame, é diferente. Diferente por quê? Porque precisa de mais cuidado. Você não pode deixar sujeira nos ferros, nos aços, você tem que perfurar os aços com uma ferramenta correta. Então, é uma obra totalmente limpa, que foge um pouquinho da cultura de quem trabalha com alvenaria. E essa foi a nossa maior dificuldade. Entendeu? A hora que a gente tentou integrar o steel frame com o civil, porque quem me forneceu o trabalho de steel frame não tinha parte civil. Como a gente chama de parte civil? Toda a parte cinza de obra a gente faz com steel frame, que aí a gente vai falar de parede, de estrutura, de cobertura, telhado. Isso você já contrata tudo com steel frame, né? Você contrata o steel frame, já vem essa mão de obra e eles já te entregam tudo montado. Na verdade, a parte cinza é isso mesmo, ele já vem montado. A parte cinza seria, na verdade, o contrapiso, a instalação do piso e revestimento, toda a parte de elétrica e hidráulica tem que ser feito por uma outra empresa e aí por outros profissionais, né? E essa integração foi a nossa maior dificuldade. Ela foi por mais de um projeto, porque eu fiz 3 projetos com steel, inclusive um de alto padrão, tá? Uma casa de condomínio de alto padrão. E essa integração foi a nossa dificuldade. Mas mesmo assim, sobre a loja, valeu a pena essa dor de cabeça, vamos chamar assim, esse trabalho, e fazer com que as pessoas se entendessem nesse sentido. Justamente pela questão de altura e economicamente falando também, foi mais interessante do que a alvenaria neste projeto em específico, justamente porque é alto, é mais caro para construir um terceiro piso, vamos chamar assim, né? É muito mais difícil, mas o custo ficou muito parecido com o que eu teria como alvenaria, mesmo demorando um pouco mais. Ficou. O steel frame ele é mais caro do que se você pegar quanto custa um metro quadrado, que essa é uma outra pergunta que não tem resposta também, tá? Porque varia de cada projeto, entendeu? Cada projeto, cada quantidade de paredes, quantidade de trabalho que vai ter ali. E as pessoas querem fazer essa comparação, né? Como a gente já tem um certo conhecimento com obras, eu trabalho com obras há mais de 12 anos, então a gente consegue ter uma noção de custo ali. E o steel frame, ele é mais caro do que a alvenaria convencional. É porque não tem tanta oferta de materiais, muitos materiais importados, uma grande maioria, inclusive, de materiais são importados, as placas da Saint-Gobain, os metais, os ferros, as estruturas, elas vêm do Rio Grande do Sul. Tem bastante material ainda que ainda não está nacionalizado. A hora que a gente tiver isso dentro do Brasil, vai facilitar bastante. Eu acho que esse é uma trava que nós temos ali. Então, economicamente falando, para a gente foi mais interessante esse projeto da loja com o steel frame. Para vocês, então, o
da loja foi interessante, por mais que às vezes ficou um pouquinho mais caro, mas pela rapidez, por ser mais limpo, não dar tanta sujeira, né? Não ter aquela coisa de carregar cimento pra cima e pra baixo, né? Que você teria que ter caso fosse fazer de alvenaria. E o ruim foi a mão de obra, porque agora que eu tô entendendo, então, eles não fazem instalação nenhuma de hidráulica, elétrica, acabamento nenhum. Tipo assim, eles olham o seu projeto e falam, ó, a ferragem é uma quantidade de ferragem, né, daquela estrutura, né, metálica e das placas de fechamento. E aí eles trazem e colocam isso. Quase isso, é. Quando a gente tem um projeto arquitetônico que você nos fornece, a gente encaminha esse projeto para a parte de engenharia, que vai transformar isso em um projeto estrutural. Normalmente quem fornece esse trabalho é a empresa que fornece o aço. Vai fazer os cortes, vão nos enviar todos os materiais já com numeração, com nome, inclusive. Já vem onde vai ficar cada coisa, para ele só colocar. Você recebe o manual de montagem com cada peça, como se fosse um Lego mesmo, sabe? Uma montagem de Lego, com cada número, com o manual de montagem, tudo direitinho ali, para saber como vai ser feito. E eles transformam esse projeto que você nos envia em estrutural, entendeu? Essa empresa está tudo conectado, né? A empresa que vai fornecer esse trabalho para a gente já faz isso dentro do escopo deles. O que eles não forneciam? Inclusive, eu conversei com ele ontem sobre isso. Eles forneciam a parte civil, que a gente chama de elétrica e hidráulica, e a parte de acabamento, sim, essa parte de instalação de piso e revestimento, entendeu? Então, eles não faziam isso. E eles passaram a fazer isso a partir desse momento. Conseguiram trazer essa equipe aqui, tá? Para fazer isso. Falei para ele, olha, se você não fizesse dessa forma, não tem como seguir em frente com esse estilo, porque é muito difícil para um leigo tentar administrar equipes que não se conversam. Mais ou menos é isso que a gente tenta trazer, porque justamente pela nossa cultura com alvenaria, né? Eles te deram essa equipe ou você ainda teve que contratar? Não, essa equipe fui eu que usei meu know-how aqui, usei as equipes que já nos atendiam, a gente foi com paciência, e eles foram também nos orientando o que deveria ser feito, o tipo de material que deveria ser, da forma que deveria ser utilizado. Eu me refiro a como que a gente corta o aço para passar um tubo de drenagem, de hidráulica, um tubo de PVC, para passar a parte de iluminação, corrugados, como que a gente fixa as caixinhas de tomada, como que fixa os registros. Para pôr armários, assim, bancadas, tem que deixar um preparo na parede? Como a gente está falando das paredes ter muito aço, pelo projeto estrutural, a cada 40 centímetros nós temos uma barra de aço, vou chamar uma barra, um perfil stick, que eles falam, um perfil de steel frame ali, que é um perfil estrutural. Ele varia, se eu não me engano, de 0,7 a 1,1 milímetros, 0,7 centímetros para 1,1 centímetros, acho que é isso. Depende de onde precisa da carga, né? E as fixações têm que ser feitas diretamente nesses perfis, para você não fixar na placa drywall, né? Não é agora, igual o drywall que você tem que pôr um reforço porque é preso na placa, né? Você consegue prender no aço. Tem essa situação que você pode prender no aço, mas também como a gente vem com um projeto já bem alinhado, com um layout pré-definido, sabendo onde a gente vai utilizar, onde vai ser colocado o lavatório, a pia, onde vai ser colocado o armário. Por exemplo, na cozinha a gente pede para colocar reforços antes de fazer o fechamento com as placas. Então, eles usam uma placa de reforço chamada OSB, né? Aquelas placas de madeira, fixam a placa de madeira, depois eu posso entrar com uma fixação com parafuso brocante, parafuso, e aí é como se estivesse numa parede já com bucho, entendeu? Não tem problema nenhum. Você só tem que ter essa previsão antes de fazer o fechamento. E que entra a importância sempre de ter um projeto bem definido, com layout bem definido, a marcação dos pontos elétricos e hidráulicos bem definidos para não errar depois nisso, fazer tudo pronto, deixar tudo pronto, né? Às vezes as pessoas querem economizar em um projeto, é a maior besteira do mundo, tá? Não faz o menor sentido. Não sou eu que tô falando, hein, gente? Não fala, eu tô falando. Vai por mim. Eu sou muito suspeita pra falar. Já executei mais de 30 projetos e eu já tentei evitar alguns custos. Não vale a pena, não vale a pena mesmo. Agora, quando a gente fala de projetos de casas compactas que vêm da tua empresa, sem dúvida, sabe exatamente o que está fazendo ali, conhece, tem know-how demais. E o custo, ele se dilui muito rapidamente dentro do projeto, justamente porque você faz aproveitamento de área, né? Sabe exatamente onde vai ser feita cada situação. Mas voltando assim na questão de saber onde vai cada ponto hidráulico, cada ponto elétrico, onde vai ser colocado um armário, onde vai ser colocado, é muito importante isso. Na verdade, isso deve ser para todos os imóveis, né? Eu até falo às pessoas, vou fazer um quartinho. Falei, gente, tem layout? Não tem? Manda fazer o layout. Mais custa, manda fazer o layout. É muito melhor se fazer o layout. Você sabe onde vai executar cada situação, independente se é alvenaria ou se é de steel frame. Tem muita gente que me manda projetos assim, Bruno, olha aí se tá bom, né? Aí eu vou olhar, é um monte de quadradinho, né? E a gente não sabe como que vai encaixar um layout lá dentro. Eu falo, gente, não aceite um projeto sem ter um layout, porque nem eu consigo identificar
explicar como que a gente vai encaixar tudo, a gente tem que definir tamanhos, dimensões baseado no layout para encaixar tudo que precisa, né? Principalmente por ser uma Principalmente na kitnet, Porque às vezes 20 centímetros que você faz errado ali não vai caber uma cama, não vai caber um armário. Então você tem que ter esse layout definido, principalmente com ambientes compactos. Nunca sei de projeto sem layout, gente. Inclusive, eu utilizo muito o layout e o projeto 3D para vender. As pessoas, mas cabe uma cama, eu falei, tá aqui, olha, o projeto tá aqui na mão, manda um print, foi projetado para uma cama de 1,88, mas se você quiser colocar uma cama de 1,58, cabe, porque tem um corredor. Quando eu faço a alocação dos imóveis, eu já levo o layout que foi contratado antecipadamente para as pessoas saberem do que se trata, para não ficarem perdidas. A gente usa bastante. Layout é indiscutível, tem que ter, se não tiver, não tem como executar. Inclusive, gente, depois o Éder vai contar a experiência também dos aluguéis lá na frente. Primeiro a gente tá falando da obra, né, de como foram as duas obras, vamos comparar agora com a segunda obra e depois ele vai contar como que tá sendo, se tá alugando, se tá valendo a pena e tudo mais. Éder, então deu certo, foi bom o steel frame nessa primeira obra, teve esse probleminha aí de mão de obra ali pra finalizar, mas você conseguiu. O investimento você achou que foi bom, por mais que seja um pouquinho mais alto. Foi ok. Por mais que seja um pouquinho mais alto do que o da alvenaria, só que tudo que a gente conversou, né, a praticidade, ser em cima de um comércio, valeu a pena. Sim. Então, vamos para o segundo projeto. Vamos lá. Eu vou só abrir aqui para as pessoas entenderem mais ou menos o que é o segundo projeto. Foi esse aqui. Aqui em cima eram lofts. Como eu disse, era um terreno em declive, né? Aqui eram lofts, são 4. E embaixo, 4 kitnets. Deixa eu abrir mais imagens. Aqui na lateral, ó, a gente consegue ver, ó, era um declive aqui. Isso aqui é um subsolo com as 4 kitnets. E aqui são os 4 lofts. Aqui são os layouts, né? Ó, a gente entrega tudo com layout definido, onde vai ter área de serviço, a bancada, o sofá, a escada, tudo definidinho. E o Éder seguiu tudo isso. Enquanto o Éder vai contando a experiência dele desse aqui, eu vou passando aqui os vídeos, Éder, que você enviou de tudo como ficou, porque ficou lindo. Ele fez um acabamento espetacular. E, inclusive, isso é mais uma pergunta que eu quero fazer a você sobre essa questão de investimento. Mas aí, primeiramente, contar a sua experiência com o steel frame nessa obra. Que é uma obra do zero, em terreno declive, né? Muito diferente da outra. Então, contar como que foi nessa, o que você achou. Esse projeto em específico, na verdade, o steel precisa ter algumas particularidades em específico. Como, por exemplo, não fazer divisa. Você não pode usar o steel para fazer divisas. E também não é recomendado trabalhar com ele abaixo do nível da rua. Ou seja, essa obra foi uma obra mista, né? Não foi uma obra só de steel frame. O térreo é feito de alvenaria convencional, que a gente utiliza alvenaria estrutural aqui bastante, por uma questão de velocidade e economia também, varia muito de acordo com o tamanho do projeto, mas basicamente define se você usa bloco estrutural ou se você utiliza alvenaria convencional, os vãos, né, as aberturas que determinam isso. Como são projetos de vãos pequenos, pode trabalhar tranquilamente com bloco cerâmico estrutural. E foi isso que a gente utilizou. Reboco interno, reboco externo, impermeabilização, todo aquele padrão de construção de qualidade a gente usou no térreo. No térreo ou no subsolo? Vamos chamar de subsolo, né? Que estava abaixo do nível da rua. Abaixo então, do nível da rua. Você fez alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural, tudo direitinho. Muro de arrimo, baldrame, contrapiso, impermeabilização, contrapiso. Toda pesada mesmo que tem que ter. Tudo ali, E aí no térreo, os lofts, a gente fez eles com steel frame. A ideia era não fazer de steel frame, tá? Mas como a gente estava finalizando o projeto da loja, o fornecedor, vamos chamar assim, o prestador de serviço que nos atendeu aqui, ele queria muito pegar esse projeto, porque ele ia ajudar muito na divulgação do trabalho dele. Ele é um influencer que conhece bastante também. E aí eu falei, olha, agora... Eu vou pegar o nome dele com você e vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá, gente? Na edição, vou colocar aqui pra vocês conseguirem conhecer também. Mas o custo do steel frame em relação a essa obra não seria tão diferente também se a gente fosse fazer de alvenaria. Quer dizer, a alvenaria não seria tão diferente do que a gente acabou tendo com o steel frame, porque foi uma parceria de trabalho mesmo que foi feito com ele ali. Serviria bastante para a questão de divulgação para ele, para mostrar também, para apresentar mais o sistema para outras pessoas. Fizemos um acordo e a gente resolveu executar esse projeto em steel frame. E foi uma boa escolha também. E aí a gente já estava um pouquinho mais descolado com as mão de obra elétrica e de hidráulica, né? Já estava mais alinhado um pouquinho. Então, foi um pouquinho melhor, né?
E aí tem um ganho de velocidade também. O ganho de velocidade foi a mesma situação da outra. Não é um ganho absurdo, justamente porque você não tem essa integração de mão de obra, porque elas precisam caminhar juntos no cronograma. E às vezes você não consegue fazer com que caminham junto. E aí um depende do outro, e aí você já sabe como funciona a questão de obra com cronograma. Mas no final das contas, a obra acabou saindo, passou um pouquinho do que eu gostaria, mas ela ficou dentro de um prazo, até por alguns outros motivos também. Uma das grandes vantagens do steel frame, na minha opinião, é a parte acústica. Quando a gente fala de casas compactas, né, dividindo paredes, quartos... Muita gente tem medo disso aí, dessa parte acústica aí. Não. Ela é muito mais, a acústica é muito superior à alvenaria. Não tem aquela batida, as pessoas escutam do outro lado, se alguém for bater na parede mas não vai. Por quê? Porque fez o tratamento, colocou lã de vidro? Tem a lã de pedra, né, que fala, né? Lã de rocha. Acho que é lã de rocha de pedra, isso é. Então você tem as duas paredes ali, você pode fazer ela com... A gente usou parede com 12 centímetros, e entre elas a gente colocou a lã de rocha. Se a pessoa bater aqui na parede, não vai sair o som aqui. Além que o som também não passa pela lã de rocha, ajuda muito nisso. Então você percebe que tem uma acústica muito boa e uma privacidade, que muita gente busca isso dentro também das nossas locações, né? Então é uma das vantagens muito interessantes ali. Acabou fluindo ali, tá rodando direitinho. As escadas foram todas feitas em steel frame também, todas, não tem escada de alvenaria lá, funciona direitinho. A gente instalou todos os pisos e vestimentos no steel frame. Olha, é uma construção como qualquer outra, é um método construtivo alternativo. E aí, quando você faz as paredes de steel frame, depois é só passar massa de gesso, massa PVA e pintar? Na verdade, na parte interna, sim, você vai fazer um tratamento nas paredes como se você fizesse na alvenaria, né? Como se só que fizesse tem um produto em cima de um específico. Exatamente. Você imagina que você tem uma placa de drywall, que ela já foi feito o tratamento de juntas, né, que a gente fala, e aí você vem com a preparação da parede, com um primer específico para gesso, para parede de drywall, e depois você pode passar massa corrida, PVA e a pintura, normalmente, como todos os imóveis. Você não vai precisar fazer chapisco, embolso, reboco, depois fazer isso, né? Aí quando você vai... vem pronta, né? Isso eu tô falando da parte interna. Quando você vai para a parte externa, existe um tratamento diferenciado de impermeabilização. Utilizou então na parte externa toda aquela placa da Glasrock, porque ela é mais durável, ela trabalha menos, você não consegue, tanto é que você não vê no projeto, se eu não te falar que é steel frame, você não vai saber nunca, porque se você não vê as marcas dessas placas, a não ser quando bate um sol, sabe aquela questão do sol, onde bate, aí você consegue identificar. Isso de um lado, né? Onde foi feita essa textura projetada, que é onde tem a fachada, você não percebe isso aí. Eu vou só tentar lembrar o nome da massa que eles utilizam, porque é uma massa específica para esse tipo de embolso externo, né? Para a parte externa. É feita uma impermeabilização. Sempre a parte externa tem que tomar mais cuidado, né? Por conta de intempéries que ficam batendo ali, né? Sol e chuva, né? Tem que ter mais cuidado, mas isso até uma fachada de alvenaria normal, a gente tem que tomar cuidado também, né? Uma tinta mais específica. As pessoas, elas confundem um pouco essa questão da qualidade de impermeabilização. Assim, o tratamento que a gente tem com o steel frame deveria ser o mesmo que a gente tem com a alvenaria. Só que a alvenaria aceita muita coisa, ela permite que você vá empurrando com a barriga as coisas, entendeu? Outros sistemas não permitem isso. Então você já tem que fazer um tratamento prévio para evitar que entre uma umidade, que você use uma tinta que tenha qualidade na parte externa para proteger ainda mais o sistema. Mas não é porque ele é mais frágil, é porque ele exige que você tenha esse cuidado. E não é que a alvenaria permite, ela permite por um tempo, né? Depois vai aparecendo, vai descascando, vai infiltrando, né? Então, todos os nossos você vai deixando, né? É isso aí. Todos os nossos projetos a gente procura olhar para ele como se fosse um investimento de médio e longo prazo. É melhor a gente executar, quanto mais proteção a gente fizer, menor será o investimento em uma reforma, por exemplo. Eu tenho que fazer daqui 5 anos, 10 anos, uma proteção, por exemplo. A gente utiliza tintas emborrachadas na parte externa, ou seja, a água não penetra, não absorve. Isso na alvenaria também, não só no steel frame. E a gente utiliza a textura projetada, que dá um acabamento muito bonito. Fica bem interessante. No vídeo dá para perceber isso. Com esse cuidado todo, a gente consegue preservar o imóvel por mais tempo. Isso que eu ia te perguntar, Éder. Como vocês podem ver aí nos vídeos, gente, o Éder, ele caprichou no acabamento. Não fez qualquer kitnet, qualquer loft aí de qualquer jeito. Ele colocou esquadrias de alumínio, preta, bem bonita, as janelas com veneziana, colocou revestimento ali na cozinha, com detalhes, né? O banheiro todo no porcelanato. Então, assim, ficou... Todo mundo quer cortina. Morar ali. Todo mundo eu acho que não viu. Ali. Eu coloquei cortina nas unidades para dar privacidade. Coloquei cortina, aquela cortina de rolo, né? Já, né? Tem tudo aí no vídeo, o cooktop ele já deixou preparadinho. Você usou gás encanado ou você deixou gás individual? Como que foi? Não, é gás encanado. Gás encanado. Então, ele já deixou assim, tudo
tudo pronto pra você ir morar. Colocou o box direitinho, colocou todos os Chuveiro. acabamentos necessários pra pessoa simplesmente olhar lá e falar, eu quero morar aqui. Aqueles lofts ficaram arraso. Então, o que eu queria saber de você, que é o que todo mundo fala, né? O que todo mundo quer saber, o investimento vale a pena? O que você pensou pra colocar no alto padrão desse jeito? O que você fez de um alto padrão? Ah, Bruna, alto padrão é aqueles porcelanatos de R$1 milhão que eu coloco dentro da minha casa. Mas eu tô falando em comparação a um imóvel de investimento para alugar, que a gente vê aí, que a maioria das pessoas fazem uma coisa bem mais simples. O que você pensou quando você quis fazer tão caprichado, assim, tão bonito, com revestimentos com coisas mais caras? Se valeu a pena? O que você pensa a respeito disso? Qual que tá sendo o retorno? Quanto você investiu? Quanto você tá tendo de retorno em cima disso? Explicasse, assim, como que você bolou, fez esse planejamento? A questão da utilização dos materiais, tipo de acabamento, hoje a gente tem muita alternativa, né? Você não precisa comprar o porcelanato de R$150 para deixar bonito o imóvel. Você tem opções aí, hoje tem muitas marcas que vendem o produto a R$60, R$70, até menos, se você dependendo do que você busca. Cerâmicas que parecem porcelanato, né? Que é retificado, que dá o mesmo efeito. Eles vêm nesse projeto. Cerâmicas, fica muito bem feito, muito bonito. Exige um pouco mais de cuidado com mão de obra. Então, o que a gente pensa em relação a isso? A mão de obra nossa aqui é muito cara, tá? Hoje o projeto para executar aqui está muito caro. A gente está falando hoje de mais de R$1.200 por metro quadrado de mão de obra para executar só de mão de obra. E você tem dificuldade ainda com qualidade, né? Enfim, mas que a gente que busca um trabalho perene, permanente, que é um investimento, a gente olha para isso como olhar de investimento, não como uma construção que eu vou fazer uma locaçãozinha, não. Eu até falo que os nossos inquilinos não são inquilinos, eles são clientes nossos. Então, se você tratar dessa perspectiva, você sempre vai ter as suas kitnets locadas, né? Aí voltando para a questão dos materiais, o fato de você ter uma mão de obra mais cara, não faz sentido você economizar R$10, R$15 no metro quadrado de um piso. Você melhora o acabamento, até porque você consegue trazer esse retorno de volta da forma que você falou. Quando as pessoas vão visitar o imóvel, normalmente a primeira pessoa que visita o imóvel, que vai visitar o imóvel, eu faço acompanhamento. Na verdade, eu faço a gestão toda das kitnets, muito tranquilo, inclusive. Pode ser assunto para um outro vídeo, para a gente conversar sobre isso, porque eu estudando bastante, buscando informação, a gente conseguiu criar uma rotininha aqui de locação e de gestão que não me toma tempo. Eu gasto no máximo por semana 1 hora para fazer a gestão dos imóveis, entendeu? Mas no comecinho, a locação, você precisa fazer a visita e tal, então eu faço questão nesse início de fazer esse trabalho. E a primeira visita, para mim, é um termômetro do que vai acontecer no imóvel. Quando foi a primeira visita, ela não estava 100% concluída, estava fazendo a limpeza. Mas a hora que eu vi que a pessoa entrou, o olho encantou assim, eu falei, opa, estamos no caminho certo. O nosso feeling estava correto, segue nessa linha, né? Todas as pessoas que vieram visitar foi na mesma linha, tanto é que um projeto desse de 8 unidades, eu poderia ter alugado tudo em 1 semana. Só não alugo em 1 semana porque a gente filtra muito os inquilinos. Lembra que eu falei que é um investimento? A gente quer... alguém vai destruir seu imóvel, né? A gente quer que as pessoas que entram tenham capacidade financeira de fazer o pagamento, que tenham um perfil pré-definido, a gente tem um perfil de clientes que a gente quer atender. Então eu segurei bastante tempo na locação, mas não deu para segurar muito também. A gente conseguiu alugar as 8 unidades em 20 dias, entendeu? Mas eu tive mais de 40 interessados, 40, 50 interessados, pelo método que a gente utiliza para fazer essa busca desses inquilinos. Até pela localização também, mas sim, eu acho que serve para todos os lugares do Brasil, se quiserem seguir essa mesma linha. Rede social. Como tem muita procura, né? Se eu tivesse mais 10, mais 15 unidades, eu tinha locação nesse formato, eu entro na rede social, eu coloco no Marketplace, mas eu coloco também no LX. E aí a plaquinha, aqui até um amigo comentou, nossa, a plaquinha funciona ainda, né? A plaquinha funciona e muito, né? Principalmente então, quando vê tão bonitinho igual o seu, assim... E tá lá uma plaquinha de aluga, assim. Aí as pessoas procuram e tal. E depois a gente cria ali um roteirinho ali, eu tenho um formulário de preenchimento, uma pré-análise. Porque as pessoas amam saber essa parte de gestão também. Tá? Só passa por alto aí pra deixar curiosidade. Eu faço um filtro baseado no perfil que a gente deseja. Como, por exemplo, é muito difícil a gente aceitar animais dentro das kitnets por uma questão de espaço, de salubridade, até mesmo para não incomodar os demais moradores. Eu limito a quantidade de pessoas que pode morar dentro das unidades também. Então, todas essas informações a gente já coloca no formulário. Para a gente é importante ter uma ideia da renda da pessoa, então a gente coloca uma faixa de renda onde a pessoa se encaixa, e as pessoas querem alugar, mas não têm capacidade financeira para fazer os pagamentos. Aí não faz sentido a gente nem fazer uma visita, então já filtrando as visitas também, é uma maneira de filtrar. Já exclui vários antes de chegar a fazer a visita, né?
A gente utiliza como garantia locatícia, trabalha tudo dentro da legislação do inquilinato, né? Então, como garantia locatícia, a gente utiliza caução ou seguro-fiança. Então, essa pessoa não cumpre nenhum dos dois, a gente não aluga. Eu prefiro deixar sem alugar do que não ter o cumprimento do requisito, entendeu? E aí, com essas informações, a gente já começa a criar um perfil de pessoas ali dentro, que basicamente são pessoas que trabalham o dia todo, vêm em casa para dormir, ou trabalham numa empresa de semana e voltam para a sua cidade na semana seguinte, no final de semana. E assim as coisas vão filtrando ali, vão chegando, porque você tem que definir quem que você quer atender. Não adianta você querer pegar tudo, e não adianta querer ter pressa, porque aqui a gente sabe que funciona rapidamente, mas talvez em outras regiões não seja tão rápido, mas é importante a qualidade do cliente, né? E aí, inclusive, o valor que você define o aluguel e o que você entrega, né, que você entrega coisa de qualidade, o valor, isso aí você já tem definido um público antes de você decidir, assim, eu decidi fazer as kitnets nesse padrão, eu vou ter que cobrar tanto, então vai ter que ser para um público tal, né? Então isso você já decide lá atrás. Muita gente fica assim, Bruna, o que você acha? Eu faço kitnet pequenininho, eu faço maior? Qual o seu público? Você quer alugar por quanto? É isso aí. Né? A partir disso, você vai fazer o tamanho ideal para atender esse público, né? A kitnet hoje, na verdade, é um investimento permanente, né? Digamos assim, de renda passiva, né? Então, você tem que fazer um projeto com qualidade, você tem que fazer um projeto que seja bonito, que te gere o mínimo de manutenção e de problemas possíveis, e aí você começa a fazer esse filtro. Minha atividade principal não é essa, entendeu? Eu nem posso ficar me dedicando hoje, nesse momento, a fazer a gestão de kitnet, ficar indo lá, vindo, não é esse meu foco. Por isso que a gente faz alguma coisa que funcione. Os primeiros moradores, eles sempre sofrem um pouquinho, porque às vezes tem um vazamentinho, um ajustezinho, mas depois que estiver funcionando direitinho, não tem problema nenhum mais, é só dar sequência. Os contratos vão se renovando anualmente, tem as trocas, entra uma outra, mas aí você já é mais tranquilo, já consegue fazer isso, né? Flui melhor, né? Eu não utilizo o pagamento, os nossos pagamentos dos inquilinos são feitos tudo via boleto, a gente tem um sistema de gestão que faz o envio automaticamente dos boletos sempre na data pré-definida, ele avisa via WhatsApp, acabou criando uma rotina de gestão que eu não preciso levar isso para uma gestora externa, onde diminuiria a nossa rentabilidade. Você consegue mas tem organizar. Porque muita gente fala assim, kitnet não é renda passiva não, porque você tem muito trabalho. Quando você tem uma coisa estruturada, né, igual você fez, você estudou, acredito que você fez algum curso, né, pesquisou bastante. Não. Você é uma pessoa que pesquisa, né, que vai atrás, que lê, que busca. Eu falo assim, tudo que a gente precisa saber hoje tá no YouTube, né? Então... Então, assim, você pesquisou, você foi atrás, você estruturou, igual você falou, eu criei um formulário, eu estruturei, eu tenho um sistema que manda os boletos. Quando você cria essa estrutura, tem uma pessoa já certa de você pedir pra fazer uma manutenção, isso já resolve muita coisa e você não tem, você falou, 1 hora por semana eu trabalho, eu resolvo as coisas das kitnets, entendeu? Então, é sim uma renda passiva. E aí, o que eu quero saber de você? O que você tá achando? Valeu a pena? Financeiramente, o retorno é bom? Igual você falou também, é um investimento a longo prazo, para sempre. Você vai sempre receber aquela renda ali. Tem um imóvel que vai sempre se valorizar. O que você achou? Qual é a experiência, assim, no final, financeiramente? A gente tá tentando surfar essa onda aí da renda passiva, né? Na verdade, é um desejo de muita gente há muito tempo, e não deixa de ser o nosso também. Isso também vem da origem da família. Todo mundo, quando eu ficar mais velho, eu quero ter meu aluguelzinho para me aposentar. Não deixa de seguir uma linha muito similar a essa. Mas a gente precisa de imóveis para alugar, né? Então, eu nunca fui uma pessoa muito fã de locação de imóveis, justamente pela questão da rentabilidade, tá? Por praxe, o mercado te entrega 0,5% sobre o valor do imóvel da locação. Lógico que você tem a valorização anual do imóvel, mas também tem o desgaste, tem a depreciação, isso tudo tem que ser contabilizado, né? Mas quando a gente vem para as casas compactas, que foi aí que eu abri os olhos para isso, a gente sai de 0,5 para 1, para 1,2, dependendo de como você conseguiu executar, até 1,3% de rentabilidade, além da valorização anual do imóvel, mas você tem que contabilizar também a depreciação. Por isso que eu falei que o imóvel tem que ter qualidade, porque quanto menor for a depreciação desse imóvel por desgaste, você tem maior rentabilidade, entendeu? E mesmo com esse investimento que você fez de material melhor, você disse que a mão de obra aí é muito cara, né? R$1.200 o metro. Você tá conseguindo esse 1% de rentabilidade? Consigo, é possível sim. Porque o aluguel também é mais caro, né? A locação eu posso abrir para vocês, não tem problema nenhum. Como cria essa estrutura toda, o valor de locação para uma pessoa é um valor, para 2 pessoas, que é o máximo que a gente permite dentro da unidade, é outro valor. Justamente porque eu forneço energia elétrica, eu forneço internet, eu forneço gás, e a água também. Já é tudo incluso. Porque quem vai buscar esse perfil de produto, é importante que ele saiba quanto ele vai gastar no final do mês. Entendeu? Então eu entrego tudo pronto pro cliente, né?
e aí ele só faz o pagamento para mim lá. A gente faz uma medição de energia elétrica, e a água também dá para fazer medição. Eu não coloquei hidrômetros separados, mas dá para fazer uma medição de água se quiser também. Mas só controlando a energia elétrica, eu coloquei uma franquia para cada unidade. Às vezes as pessoas querem colocar ar-condicionado, a gente tem que ter essa liberdade. Aí fica mais, né? Se ela passar dessa franquia, ela cobra. Passou da franquia, ela paga, ali tá tudo certo. Nas unidades eu utilizo energia fotovoltaica, ou seja, a geração de energia ela é própria, basicamente cobre todos os custos de energia elétrica e isso acaba ajudando na rentabilidade, mas isso também entra dentro do custo do projeto, entendeu? É por isso que a gente fala que é estruturado, né? Um projeto desse que todo mundo quer saber quanto custa. Um projeto hoje desse porte aqui na nossa cidade, eu gastei um pouquinho menos porque a gente começou lá atrás e terminou agora há pouco, né? Mas hoje ele custa em torno de R$1 milhão, né? Mas ele dá um retorno de 1%, 1,1%, se você quiser fazer. Consegue fazer sim. Estão todos alugados, os imóveis ali, e com essa rentabilidade. E ele tem a valorização anual, né, que você vem ali na correção de inflação, a gente trabalha com IPCA, na correção dos nossos aluguéis, né? E funciona direitinho, não tem problema nenhum, tá? E a ideia é que a gente consiga executar mais projetos como esse. Qual é a média do valor de aluguel hoje dos seus lofts aí? O loft deve ser mais caro, né? Os lofts de em torno de R$1.500. R$1.500, né? Os lofts R$1.500 e as kitnets R$1.200. Eu até acho que os lofts caberiam um pouquinho mais, também tudo. Acho, do padrão que tá, daqui a pouco mais... Caberia um pouquinho mais. Mas assim, o que é interessante pra gente é não ter vacância, não ficar vazio, né? Tá tudo incluso, né? Energia, água, internet, tá tudo junto. Então, assim, tá um preço muito bacana. Tem uma boa aceitação. Mesmo na loja onde as kitnets, elas são... É um formato de kitnet, mas o projeto ficou muito bom. Tem lavanderia. Nos lofts não tem lavanderia nesse projeto de 8 unidades. Entendeu? Tem espaço para máquina de lavar, o layout prevê isso, mas eu não tenho uma lavanderia para nem coletiva, né? A gente não trabalha com esse tipo de serviço. Nas kitnets da loja tem lavanderia, tem área de luz, então um pouquinho mais ampla, né? Aí as kitnets do projeto que você apresentou agora, por último, o segundo projeto, elas têm em torno de 18 a 21 metros quadrados. E os lofts vão para 28, 29 metros quadrados. Pequeno, né? Eu confesso para você que é um tamanho que eu acho aceitável, tá? Eu acho que é um tamanho bom. Talvez a gente poderia fazer para uma pessoa ali, normalmente um rapaz que não tem muita coisa. Entendeu o perfil que a gente está buscando? Você consegue atender esse tipo de perfil também. Até porque esse produto, ele, nesse nível, nessa qualidade, você não encontra disponível aqui, entendeu? Uma coisa que a gente aprende aí também ouvindo você tá levando um diferencial, né? Então, você falou, não acha que hoje um produto como esse, um loft desse. Então, as pessoas fazem questão de querer morar lá, né? Então, ela tem um diferencial, elas querem ir pra lá e não vão sair logo. Então, você não vai ficar tendo vacância, tendo muita troca de pessoas, né? Éder, acho que é isso, né? Deixa eu só conferir aqui que o pessoal do grupo tinha mandado algumas mensagens. Deixa eu ver se tinha mais alguma. O pessoal perguntou vantagens, diferença de custo, tempo de obra. Você respondeu, a gente já conversou sobre isso. Aí tá perguntando o custo, por exemplo, um loft de 35 metros quadrados, quanto que seria mais ou menos? Você tem noção quanto que você gastou só com o steel frame por loft? Olha, esse número, para passar um número exato, né? é muito difícil. Você tem que separar muita coisa, entendeu? O custo total da obra, a gente tem tudo planilhado, tudo executado direitinho, entendeu? Agora, quanto custaria fazer steel frame? Até porque, assim, é muito vazio, né? O que é o steel frame para ele? Tá contabilizando hidráulica, elétrica, tá contabilizando o quê? Só as paredes, entendeu? Entendi. Mas você lembra, assim, quando você fez, porque os lofts, a parte de baixo você fez de alvenaria convencional e em cima você fez de steel frame. Só o valor do steel frame, sem hidráulica, elétrica, acabamento, só o valor do steel frame dos 4 lofts. Você lembra quanto foi mais ou menos? Deixa eu ver se eu tenho essa informação disponível aqui. Tá. Sem considerar essa parte civil, vamos chamar assim, aproximadamente uns R$70 mil. R$70 mil. 70 a 80 mil reais. 80. Cada unidade. Cada unidade. Então, R$80 mil pra você levantar as paredes de steel frame. Seria isso? Parede, forro, cobertura, sem considerar o que nós chamamos de civil aqui dentro, que é elétrica, hidráulica, acabamento de alvenaria. Ou seja, piso, revestimento. Vamos dizer que cada unidade, então, ficou por 100 mil. Os lofts ficaram mais. As kitnets ficaram um pouco menos, porque são menores. Os lofts têm escada, os lofts têm corrimão, tem alumínio, né? Bastante alumínio. Mas ficaram mais os lofts. Eles são mais caros. Mas você consegue alugar por 1.500, então, teoricamente, para dar 1%, eles poderiam custar até 150 mil. Até 150 mil. É o número que a gente atinge ali. Eles não estão tão distantes disso, não, tá? Não estão tão distantes, não. Não estão tão distantes. Um pouco menos. Tem, porque você tem que depois distribuir o custo também, a parte de pintura externa. Nós temos calçada, corrimão externo, escada.
renda, isso tudo tem que diluir dentro dessas situações. E assim, eu tô encantada que mesmo assim você tá conseguindo esse 1% aí, essa rentabilidade, e tá fazendo tudo fluir, né, sem te dar muito trabalho, que é o que todo mundo fica com muito medo. Vou ter o 1%, vou conseguir administrar isso tudo. Queria agradecer muito você por contar essa experiência, tanto do steel frame, das 2 obras que você fez. Eu vou deixar tudo aqui, gente, os links dos vídeos que eu apresento, os projetos do Éder. Vou deixar também as informações. O que vocês quiserem perguntar, deixa nos comentários aqui que eu passo as perguntas pro Éder, que ele vai respondendo. Eu queria te agradecer por passar essa experiência, que é muito importante para as pessoas, porque é um investimento alto, né? É trabalhoso você fazer uma obra, não é fácil, mas é pensando no futuro. Nada é fácil, né? Tudo dá um trabalho. Não tem nada. Se fosse fácil, se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é tão simples assim. Mas antes da gente encerrar, eu queria responder uma pergunta que eu acho que fizeram, não sei, mas se não fizeram, é uma dúvida que muita gente tem. A pergunta é: vale a pena fazer em steel frame? Essa é a pergunta. Aí eu vou responder muito claro: depende. Depende. Tem uma resposta certa, né? Depende de vários fatores, e inclusive a disposição de mão de obra, entendeu? Vários fatores fazem parte da composição disso, né? Em outras obras, talvez eu não faria de steel frame. Em outras, dependendo de cada situação, entendeu? Se você tem fartura de mão de obra de alvenaria com custo mais baixo, mesmo que vai levar um pouco mais de tempo, talvez valha a pena você fazer isso. Se você tem essa mão de obra. Agora, se você precisa contratar uma empresa de fora, que vai ser mais rápida a construção, mas vai ficar mais caro, tem que ser analisado isso tudo. Agora, quanto a sistema construtivo, são sistemas distintos com o mesmo objetivo. Eu não vou falar que um é melhor ou o outro é pior, porque essa é uma coisa que as pessoas sempre falam. É melhor ou pior? Assim, tem vantagens e tem desvantagens. Tá? Todos têm vantagem. Então, você tem que aplicar de acordo com o que você acha mais interessante. Eu vejo muito no assunto do grupo, as pessoas, mas dá para construir com EPS? Dá para construir com tijolo ecológico? Gente, é muito simples, né? Depende como você olha. Se você olhar como um investimento, você tem que procurar saber o que vai te gerar menos transtorno, o que vai te dar mais tempo de manutenção, menos manutenção. E tipo assim, e não existe uma resposta fixa, uma resposta certa para qualquer método construtivo, porque depende de muitos fatores. Depende da região, né, do local, depende da fundação, da estrutura, de como é o terreno. Tudo depende de muita coisa. Fazer de tijolo ecológico, tá, mas você já viu como que é seu terreno? Precisa de fazer um tratamento? Precisa de fazer uma fundação específica? Então, assim, eu falo, gente, a gente faz um arquitetônico, você vai procurar um engenheiro na sua cidade e ver a melhor opção. Pronto. Às vezes, um interior não dá para ter um steel frame, porque vai ser muito caro levar um steel frame pra cidade do interior. Você tá numa cidade grande. Sim, cidade grande. Né? Aí, no interior, não dá. Vamos fazer de alvenaria estrutural. Tem uma equipe boa que sabe fazer? Porque, às vezes, se não souber, é melhor fazer com alvenaria normal mesmo. Eu falo isso. Qual que é o melhor sistema? É o que você consegue fazer. Com o seu orçamento. Mas o acabamento não é igual. Não, tem opções de acabamento. Procure sempre utilizar materiais neutros, mais claros, sem inventar cores, porque fica permanente, né? Use tintas de qualidade, faça todo o processo para deixar de uma forma bem bonito o espaço. Se você puder fazer. Se você não puder fazer, tem pessoas que constroem com bloco de concreto e passam uma tinta. Tá? Cada projeto vai ter sua linha de retorno também, digamos assim. Quanto menor vai o investimento, menor vai ser o seu retorno. Isso aí, né? Depende. Proporcionalmente falando, talvez tá ali dentro do 1%, 1,2%, depende. Se tá atendendo o que você quer, né? Se tá te rendendo o que você quer, tá atendendo um certo público, beleza, mas tudo vai depender, né? Se você investir mais, um acabamento melhor, você pode cobrar mais e vai ter talvez esse mesmo retorno e talvez sem muita dor de cabeça depois lá na frente. Sim, né? sim. As pessoas às vezes falam, mas é muito caro para você locar por esse valor. Aqui na minha cidade não tem esse perfil de cliente. É muito relativo, tá? Tem gente que acha barato a locação, porque vai visitar o imóvel. Outros falam, nossa, para mim é caro. Olha, infelizmente não tem, eu te entrego tudo, né? Você não tem nenhum custo ali, você não tem que pagar condomínio. Eu tenho faxineira no prédio, que vai uma vez por semana fazer limpeza nas áreas comuns. A gente tem câmeras de monitoramento para que eles têm acesso. Eu sou daquela assim que pensa que tem gente para tudo. Sim. Então, assim, tem gente que tá querendo isso aí. Uma qualidade, um lugar mais limpinho, mais bonitinho. E vai pagar mais caro por isso. Mas pra ela é uma prioridade. Igual, quando eu fui alugar meu apartamento também, eu tô pagando mais caro porque o apartamento tem armário. Pronto. Tem gente que fala assim, não, eu quero mais barato e põe umas araras lá e vamos morar. E tá tudo bem. Cada um prioriza o dinheiro de qualquer forma, da forma que acha melhor, né? Então, eu acho que tem público pra tudo.
tudo. É claro que você tem que pesquisar na sua região, a demanda e tudo mais, para realmente atingir o público certo, realmente ter esse público, né? Atingir esse público certo. Eu acho que a sua experiência aí deu pra gente entender muito sobre isso, inclusive essa parte de gestão aí que você deu já umas dicas. Gostei muito dessa ideia de fazer um formulário antes com vários questionamentos. Vamos montar um curso. Vamos montar um curso. Vamos montar um curso. Um roteirinho. Vai vender baratinho, mas tem um roteirinho que dá pra seguir. Vamos montar esse roteiro com esse formulário, com esses arquivos e acrescentar aqui nos projetos. Dá pra compartilhar isso com o pessoal, sim, dá pra fazer. Então, vamos colocar assim, e aí a gente vai passando sempre mais informações aqui pras pessoas. Éder, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, tá tudo ótimo, Bruna. Só tô me programando pro próximo projeto, só isso. Vamos lá, vamos fazer mais. Então, gente, como eu disse, tá tudo aqui na descrição desse vídeo, os vídeos dos projetos do Éder, e também eu vou deixar o pessoal do Steel Frame aí, o @, deles aqui. Vou deixar. Eu vou mandar pra você. Então tá. E qualquer comentário que vocês quiserem, é só deixar o comentário aqui que eu vou fazer as perguntas, né, pro Éder, e ele vai respondendo, e a gente vai respondendo todo mundo aqui que tiver alguma dúvida ainda. Muito obrigada, Éder. Muito sucesso pra você, que continue construindo kitnets pra realmente aposentar depois e só cuidar da gestão das kitnets. Dá pra 2 horas por dia eu trabalho, isso aí. Por semana. 2 horas por semana. O resto é viajar, passear. Ainda não estamos lá, mas a gente olha pra frente dessa forma. Nem precisa não trabalhar, é só ter uma segurança a mais, um dinheirinho ali, né? É segurança. É segurança. Isso aí, que é o que a gente quer nesse país meio doido que a gente tá. Nem fale, viu? Mas então é isso, espero que vocês tenham curtido aqui a experiência do Éder e tirado muitas lições, né? Pra começar também a iniciar seu projeto e começar a realizar seus sonhos, dar um pontapé aí e começar a construir suas kitnets também. Até a próxima pra vocês! Então essa foi a entrevista com o Éder, espero ter levado muita informação nova para você se inspirar também em ter suas kitnets e começar a sua construção e ter essa rentabilidade aí de mais de 1%. Se você quer iniciar também as suas kitnets, é só chamar a gente aqui, ó, faça seu projeto, o projeto ideal para você conseguir a sua rentabilidade, conseguir construir as suas kitnets. Lembre que o melhor investimento começa com um bom planejamento, então faça como é. Planeja, estude, faça o seu projeto ideal e só chamar a gente aqui que a gente vai ajudar você, ó. Aqui nesse WhatsApp você vai falar com a gente. E até a próxima!